Muito boa noite a todos. Realmente é um prazer estar aqui com vocês, começar bem a semana. Não há maneira melhor de começar a semana do que começar com Deus. Que a gente continue com Deus, estejamos todos com Deus. Hoje a gente veio conversar sobre a nossa atitude, não há tema mais importante das nossas vidas, para esse momento, do que pensar na nossa atitude perante a vida. Essa é a chave que faz mudar tudo sem mudar nada, né? Acho que os mais realistas de nós sabem que a louça que a gente deixou para lavar vai estar lá em casa certinho, os espíritos não lavam. As contas para pagar também vão estar lá. Se alguém estava com esperança, sinto muito. Então, a mudança que muda tudo, sem mudar nada, é a mudança do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva. Tudo fica diferente quando a gente olha com outros olhos. Jesus chega a falar assim: se os seus olhos são maus, tudo à tua volta será mal. Você conhece gente que vê mal em todo lugar? Em todas as pessoas? Pois é. Se a pessoa sai para a rua com óculos muito escuros, qualquer nuvenzinha branca é tempestade. Qualquer pessoa está com um sem fechado, de mau humor, porque ela está com os olhos assim. E nós? Como está o nosso olhar perante a vida? Essa é uma investigação fundamental. Eu, quando vejo as músicas sobre Jesus, quando vi os filmes sobre Jesus, eu ficava pensando assim: ah, se eu fosse daquele tempo, ah, se eu tivesse naquele tempo. Tem um filósofo chamado Caco Antibes que fala que a gente atirou pedra no cruz. Então, não sei se é tão bom assim. Como é que éramos nós, né? Como a gente esteve? Ah, eu queria tanto conviver com Jesus, eu queria tanto estar com Jesus. Ora, minha gente, aonde você está se o seu filho faz uma cirurgia? Você sai para passear? Aonde está numa mera formatura, um mero evento na vida do teu filho? Você sai, você tem outro compromisso mais importante? Aonde você acha que Jesus está? Tem gente que está aguardando a volta de Jesus. A volta como? Não tem volta para quem não foi. Ele está onde? Claro que ele está aqui. É o momento mais importante não só dessa nossa vida, como de muitas nossas vidas na Terra. De todas as nossas vidas na Terra. Então, ele está aqui conosco. E tem uma história no Evangelho, não é parábola, é uma história, uma narração de uma situação do Evangelho, que ajuda muito a gente a pensar a respeito da nossa atitude nesse momento. Era o tempo de Jesus, portanto, aquele momento em que muitos de nós já pensam: ah, se eu estivesse lá, ah, se eu estivesse lá. E duas irmãs não estavam, apesar de ser muito amigas de Jesus, não estavam acompanhando o Mestre. Por quê? Não me perguntem. O Evangelho não conta. Mas elas eram muito amigas de Jesus e não estavam acompanhando Jesus. O que fazer? O que era mais importante fazer no tempo de Jesus? Não sei. Elas estavam lá em casa com 1000 afazeres. 1000 afazeres, vocês se identificam com essa expressão? Não? Vocês fazem 1000 coisas ao mesmo tempo? Esse ativismo é uma coisa que caracteriza a gente. 1000 coisas a fazer. Mas aconteceu alguma coisa na nossa vida. A maioria de nós ou está agora ou veio até o semente porque o bicho pegou. Foi ou não foi? Então. E não se engane com os trabalhadores, porque é tudo farinha do mesmo saco. Todo mundo veio porque o bicho pegou. Pois é. E quando o bicho pegou, você que tinha 1000 coisas passa a ter
2.000, 3.000, porque tarefa maior que uma doença na tua vida, tarefa maior que uma perturbação espiritual, tarefa maior que um conflito sistemático em família, que é o que nos traz até a casa espírita, entre outras dores. Então, a dor traz para a gente uma dose extra de preocupações, de atividades. E a doença, então, é cômico, porque se você encontra com qualquer pessoa e conta da sua doença, a pessoa lhe dá mais 1000 tarefas. Porque todo mundo é médico, todo mundo tem um remédio, todo mundo tem uma indicação de um médico, todo mundo tem uma receita. Comigo foi tiro e queda. E aí você sai da conversa com mais 1000 atribuições. Você já tinha 1000, a doença ganhou 2000, e com as intenções dos seus amigos, você passou a ter 3.000, 4.000 e não para. Sempre o teu ombro vai, né? E essa história fala de 2 irmãs que estavam com muita atividade na sua casa, fazendo as 1000 coisas de uma casa, quando elas recebem um emissário anunciando: Jesus vem aí e vai se hospedar na sua casa. E elas falaram: que bom. Porque elas sabiam que Jesus não andava sozinho. Jesus andava com 20, 25, 30 pessoas. Imagina, 30 pessoas vêm se hospedar na sua casa. Tá bom? Tudo bem para vocês? A irmã mais velha chamava-se Marta. E ela começou imediatamente a fazer. Ela já estava fazendo 1000 coisas, passou a fazer 10.000, pelo menos. E zanzava de um lado para o outro, e chegou Jesus com aquele monte de gente. A gente não pode falar cambada, porque são discípulos, né? Né? Fica feio falar cambada, né? Mas era uma cambada de gente, era muita gente. A casa ficou cheia, todo mundo à volta de Jesus, ouvindo Jesus falar. E Marta, era roupa de cama, era coberta, era comida, era... Nossa Senhora, ela não parava. Daqui a pouco ela parou e olhou e viu a irmã dela sentada aos pés de Jesus e ouvindo o mestre falar. Vocês têm irmão assim também? Quem nunca viveu essa cena? Você ralando e o irmão paradão. Acabou, tranquilo. Vocês acham que à toa que tem aquela parábola, aquela história da cigarra e da formiga? Pois é. Todo mundo tem cigarra e formiga dentro de casa. E de repente a formiga para, olha para a cigarra cantando. Ela ralando e a cigarra cantando. O que a Marta fez? Não aguentou. Mestre, não chama a atenção do Senhor que eu esteja trabalhando tanto e Maria aí? Não é a Maria de Nazaré, gente, é uma outra Maria. No Evangelho tem muita Maria, mas essa é outra Maria, Maria, irmã de Marta. E ela estava lá, a irmã mais nova de Marta, estava lá ouvindo Jesus, enquanto Marta ralava, se consumia de atividades e preocupações. Você não se importa não, mestre, que Maria esteja aí, paradona, e eu ralando aqui? Fala para ela sair daí e vir me ajudar. Você falaria o mesmo? Quantas vezes você já não falou isso para o pai e para a mãe? Né? Ixi, família é tudo a mesma coisa, não muda nada. Mas a resposta de Jesus foi desconcertante. Aliás, Jesus, se era um agente de mudança, ele veio para dar resposta desconcertante. Se fosse para dar a mesma resposta que todo mundo espera, chovia no molhado. Jesus não veio para chover no molhado. Ele falou assim: Marta, Marta, estás fatigada, cansada, preocupada, estressada com muitas coisas, mas uma apenas é necessária. Uma apenas é necessária. Maria, tua irmã, escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada.
gente que se identificou com Marta, como é que receberia essa fala do mestre? Não é? Você ficaria, pô, eu queria que ele desse uma puxada de orelha na minha irmã, pelo menos. Nada. Ainda me critica. Ainda me critica. Quem são os ativistas que estão preocupados com muitas coisas? Quem são? Somos nós. Quem são aqueles que às vezes perdem a noção de prioridade diante de tanta coisa que faz? Você faz tanta coisa que você nem sabe o que é mais importante para aquele momento. Jesus falou, você está cansado, já passo para você. Então você cabe para todos nós, já não é mais Marta. Você está cansado, está exaurido, está estressado com muitas coisas. Pensa nisso. Mas uma apenas é necessária. Quem escolheu a melhor parte não vai perder essa melhor parte só porque você está disperso, estressado, preocupado com 1000 coisas. Não é interessante isso? Não deveria fazer a gente pensar sobre o nosso ativismo, sobre as nossas prioridades? Porque quando você está num tempo urgente, quando você tem poucos recursos, é o momento de ter clareza de prioridades. A coisa mais importante para viver bem é clareza de valores. Por quê? Porque viver bem é tomar boas decisões. Para tomar boas decisões, você tem que ter clareza de valores. Se você não tem, o maior investimento para você fazer agora é um investimento ético. É clareza de valores. E para isso, Jesus é insubstituível. Qual é o valor mais importante? Qual é a verdadeira prioridade para esse momento? Sai o vermelho e entra o amarelo. Qual é? Em outras palavras, o que vai cair na prova? Jesus não pôde usar a parábola do sistema escolar, porque no tempo dele a educação não estava organizada como está organizada hoje. Naquele tempo era só mestre e discípulo, não tinha o sistema seriado. Se fosse como hoje, ele teria falado que nós, no fim dos tempos, no que ele chama de fim dos tempos, somos a classe de recuperação da terra. Nós somos a classe de recuperação da terra. Para nós valem 2 notícias, uma boa e uma ruim. A ruim é que nós estamos na classe de recuperação. Por quê? Por quê? Por quê? Porque não aprendemos, é claro. Mas a boa é que não era todo mundo que não aprendeu que pegava a recuperação na escola. Quem tinha média 3, 2, 1, nem pegava a recuperação. Para pegar a recuperação você tinha que ter 4, 4,5, 4,75, se a média era 5. Não era assim? Não faz que era. Parece assim, não, eu não sei nada disso, porque eu nunca peguei. Faz assim, dá uma olhada, porque quem sabe sou eu. Eu que estava explicando para vocês, falando, nossa. Essa é a boa notícia. Falta pouco para a gente, mas se a gente não souber o que vai cair na prova, corre o risco da gente nem o 0,25 que falta para você não consegue. Isso pode acontecer? Pode. Uma das leituras do Apocalipse de João, quando ele fala que 2/3 perecerão e 1/3 ficará, uma das leituras é que da turma da nossa escola Terra, que seriam algo como 25, 30 bilhões de espíritos afetos ao planeta Terra, só 1/3 vai ficar. Se fosse para pegar 9 bilhões só para ficar mais fácil a conta, 6 bilhões de encarnados não ficariam, só 3 bilhões. Então, essa certeza que a gente tem, eu sou de uma religião, então eu vou ficar, estou salvo. Sou do espiritismo, estou salvo. Não está. Kardec, quando surgiu o espiritismo, tinha um dogma na Europa, constituído pela Igreja Católica. Fora da Igreja não há salvação.
Os espíritos inspiraram Kardec para um outro lema para o espiritismo: fora da caridade não há salvação. Então não é por você se considerar de uma religião ou de outra que seus problemas se acabaram. Não é assim. Você, para realmente exibir a transformação, conhece uma árvore pelos seus frutos, você precisa servir, ajudar, perceber o outro. Essa é a prioridade. Quando perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento, ele falou: amar a Deus sobre todas as coisas, e há um segundo mandamento semelhante a esse: amar o próximo como a si mesmo. E ainda deu uma dica depois de falar isso, falou assim: nesses dois mandamentos está contida toda a lei e os profetas. Plano facilitado, 10 vezes no cartão. Gente, pensa o seguinte: é a Bíblia toda a lei e os profetas, quer dizer, a Bíblia toda em 2 frases apenas. É isso que vai cair na prova. Tá bom para vocês? É isso. Todas as outras prioridades que a gente tem, esse ativismo, essa coisa maluca, não vai cair na prova, mas o amor vai cair na prova. Ai, onde é que eu acho isso? Então, como é que eu treino? O que eu estudo para chegar até lá? Será que se eu pegar um caderno bem grosso e colocar amor, todas as linhas? Quem nunca fez isso, né? A gente errava com o professor e mandava a gente repetir o caderno inteiro. Será que se eu escrever bastante, será que se eu falar bastante amor, eu estou bem com Deus? Não. Se você falar bastante amor, mas não tiver nada dentro de você, você vai estar mal com Deus. Por quê? Porque desde Moisés se fala: não use o santo nome de Deus em vão. E no Pai Nosso você repete todo dia: santificado seja o vosso nome. Qual é o nome de Deus? Jeová? Alá? Qual é o nome de Deus? Deus é amor. Deus é amor. A salvação vem pela caridade, e caridade é sinônimo de amor. É a mesma coisa. Vai lá no Evangelho e você vai ver. Algumas traduções falam Deus é caridade, outros falam Deus é amor. Ainda que eu não tivesse caridade, eu nada seria, em Paulo de Tarso. Ainda que eu não tivesse amor, eu nada seria. Então é isso que vai cair na prova. Então eu estou bem. Alguns de vocês vai falar: então eu estou bem, porque alguém aqui vai falar que não ama nada nem ninguém? Alguém aqui vai falar: eu não amo nada nem ninguém, nem minha mãe, nem meu filho, nem meu cachorro, não amo nada? Ninguém vai falar isso. Então está todo mundo bem na prova. Mas será que é desse amor que Jesus está falando? Ele sabia que a gente tem essa coisa de dar nome bonito para coisa feia. A pessoa que agora está numa onda, né? O casal se separa, o homem não aceita e mata a mulher. Se você for questionar o cara, ele fala que matou por amor. Todos os pais de todos os tempos que bateram em seus filhos, bateram por quê? Por amor. Amor justifica tudo. Se você for falar com soldados da guerra, tanto de Ucrânia quanto da Rússia, eles estão guerreando e matando, torturando os outros por amor à pátria. Amor justifica qualquer coisa. Será que é esse amor que Jesus está falando? Ele, sabendo da nossa maneira de agir, ele fez o quê? No final da vida ele falou assim para os discípulos: um novo mandamento vos dou. Aí eles falaram: novo mandamento? Nem aprendemos o primeiro, tu já dá outro. Vós sereis reconhecidos pelo amor que tiverem uns pelos outros. Amai-vos uns aos outros. Que novo é isso? É a mesma coisa, mas aí ele colocou 4 palavrinhas no final: como eu vos amei. Para você saber se é amor ou não, você vai consultar o quê? A vida de quem? Jesus é o padrão de amor. Jesus é o paradigma de amor, é o padrão que você deve buscar. Opa, você que estava tirando 10 na prova, achou que já estava com o ano passado. Se o amor de Jesus for o parâmetro para passar de ano, está fácil. Aí você já se considera perdido. Mas eu vou animar de novo. Porque Jesus, no Sermão do Monte, deu a nota 5. A nota 10 é amar como Jesus amou.
mas tem uma nota 5 que ele deixou para a gente, porque nenhum professor dá para os alunos uma tarefa inalcançável. Nenhum professor vai fazer isso. Então o que ele fez? Deu a nota 5 para a gente. A nota 5 ele expressou assim: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, quem vai permanecer na terra é aquele que fez a paz. Mas fez a paz aonde? Na Ucrânia? Entre santistas e corintianos? Brasileiros e argentinos? Entre você e teu vizinho? Fez a paz aonde? O pacífico é aquele que fez a paz aonde? Em si mesmo. Essa é a tarefa mínima. Claro que se você alcançar o amor de Jesus, mas esse eu considero já fora do alcance mesmo. Então a tarefa nossa é nos pacificar e servir e reconhecer Jesus na tua vida. Reconhecer que Jesus não apenas está entre nós na humanidade, mas vem te visitar. E como é que Jesus vem te visitar? Ele vem te visitar na figura de um necessitado, de um dos pequeninos do mundo. Todo mundo que sofre é Jesus e precisa ser acolhido. Todo mundo que sofre, todo mundo que sofre. Aquele que sofre mais perto de você é Jesus te convidando ao serviço, à ajuda, à caridade. Qual é o mais próximo de você de um sofredor que você conhece? Quem é o sofredor mais próximo de você? Se você pensou irmão, filho, pai, mãe, errou. O sofredor mais próximo que você conhece é aquele que está no espelho. Amar a si mesmo, fazer caridade consigo mesmo, se contemplar a si mesmo. Deus veio à tua vida exatamente pela tua dor. Aquela dor que te trouxe até aqui é porque você, ao contrário de muitos outros que padecem, você aceitou o convite e veio até Deus. Não é porque é o semente. Qualquer casa de oração honesta é Deus. Você vai até lá e percebe. Aí o ateu não tem jeito? Claro que sim. Claro que sim. O ateu tem tantas chances de amar como todos nós. O dia do ateu é a mesma coisa que o teu dia. Só basta ele aceitar. Só que nós vamos para uma academia de ginástica do espírito, que é aqui. Você aqui exercita para você depois poder sair para a rua e praticar o amor. Não pode ser que nem a academia, que você vai lá, rala, faz um monte de exercício, depois fica procurando elevador, vai até a esquina de carro. Não. É para a gente sair daqui, para sair para a rua e exercitar o amor. O que a gente aprende aqui é para fazer na rua. É fácil falar boa noite, meu irmão, aqui no Semente. Mas e para falar na rua? E para falar lá em casa? Não é? Desde o tempo de Jesus, os religiosos são acusados de hipocrisia. É a palavra que ele usa para os religiosos. Por fora são branquinhos, por dentro cheios de podridão. Colocam no ombro dos outros tarefas que eles mesmos nem pensam em cumprir. Então, chega desse padrão. A gente precisa de algum padrão que seja na rua, para o dia a dia, para você ser caridoso no trabalho, no trânsito. Vocês são caridosos no trânsito? Não. Eu também não. Eu sou motoqueiro, né? Deu ruim. Não xinga agora, minha mãe. Você xinga na rua depois, quando a gente se encontrar. Você é caridoso no trabalho? Você é caridoso num jogo de futebol? Você perde, se for santista, então estou acostumado já. Não acontece. Mas aí você perde e fala assim, realmente o time está uma porcaria. Ou você, aqueles que o teu time perde, você fala, é o juiz. É a bola que estava muito redonda, o gramado que estava muito liso. Está na hora da gente buscar essa atitude. É a atitude que é o mais importante. Não é apenas na academia de ginástica. É na rua. É você se estimulando a seguir Jesus na rua. A rua, aliás, foi o grande templo onde Jesus pregou. Sermão do monte. Não foi sermão do templo.
Ele estava na rua, ele achou as pessoas na rua, ele chamou os discípulos na rua. É na rua que você mostra se você é cristão ou se você é. Sabe como é que é? Seguidor que não segue. Até na internet seguidor tem que seguir, não é verdade? Mas na rua e na religião às vezes não. Então, a dor que você tem é Jesus entrando na tua casa. Você que já tinha 1000 atividades, Jesus entra na tua casa com uma dor. O que você vai fazer? Como você vai enfrentar essa situação? Já tinha 1000 atividades, a dor me trouxe 3.000, e eu vou fazer o quê? Ser mais ativista ainda, porque se eu passei de 1000 para 3.000 atividades, vou ser mais ativista ainda. Mas e se é do ativismo que veio a tua desarmonia? Se é dessa angústia, desse estresse que vem a tua desarmonia? Será que é bom você continuar no padrão que te trouxe até essa doença? Olha a pergunta que eu estou fazendo. Será que é bom você continuar no padrão que te trouxe até esse sofrimento? Tem uma frase linda que fala: loucura é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Será que é o caso da gente continuar fazendo as mesmas coisas? Será que a doença, a crise, a Covid, os problemas que o mundo está passando, o Brasil está passando, será que os problemas não são chamados para a gente se transformar? Ou são feitos para transformar os outros? Sempre vem alguém me elogiar: nossa, essa palestra foi ótima para o meu irmão ouvir. Sempre vem alguém elogiar e falar: Deus fez errado. Todos os nossos sofrimentos são exatos para nós, para esse momento. Não é para a sogra, não é para o cunhado, não é para o genro, não é para o vizinho, é para você que veio aqui. É para mim, que sou o ouvido mais próximo da minha boca. A esperança de Deus é que eu também aprenda alguma coisa, né? Que eu possa praticar alguma coisa que eu estou falando, claro. Se a mulher estivesse aqui, ela faria. Então, é agora. Jesus está na tua casa. Chegou na tua casa pelo teu sofrimento. Você pode ser Marta, você pode ser Maria. Você pode continuar com todas as preocupações mundanas da matéria e acrescentar mais os problemas da doença, da perturbação, dos conflitos. É uma opção sua. Ou você pode priorizar a única coisa que é fundamental. Jesus deu essa resposta para Marta. Se couber para você, talvez valha a pena rever prioridades, reprogramar atitudes, sair do ativismo e se concentrar no fundamental. Qual é o fundamental? A gente já falou que vai cair na prova. Você precisa olhar em tudo e ver Deus te chamando para um exercício de... Eu falei que vai cair na prova. Se vai cair na prova e você não souber responder, meu amigo, cansou. Vamos de novo. Cada situação, cada sofrimento, cada dolorido que você encontra na vida, a começar pelo espelho, está te chamando como um exercício de amor. Aí pegou. Agora a gente pode sair para a rua, tentando olhar para cada situação, falando assim: Deus está me chamando para me colocar no lugar do outro, para fazer ao outro o que a gente gostaria que o outro fizesse para nós. A gente pode sair com essa reprogramação. Pode também só ouvir a palestra e falar: puxa vida, estou demorando para chegar ao passe. Já passou da hora, o cara fica me enrolando e passe que é bom nada. Tudo bem, é uma possibilidade. Deus nos dá liberdade. Todos nós vamos sair daqui como entramos, livres. Maria vai para um lado,
Marta vai para o outro. A saída é a mesma. Vai ter um monte de Marta e um monte de Maria. Quem é quem? Eu não sei dizer. Cada um aqui é que vai decidir. A seguir, serão os próximos capítulos. Obrigado.